Olá, queria pensar um pouco com você hoje sobre estereótipo. Estereótipo é um padrão que a gente constrói das coisas, são ideias pré-concebidas, onde a gente coloca rótulos, coloca as coisas dentro da caixinha e acredita que as coisas têm que funcionar daquela forma, e quando tudo não é daquele jeito, a gente termina fugindo um pouco, ou se perdendo, né? E a Bíblia fala sobre isso, sobre Tomé, quando Jesus ressuscita e ele fica sabendo, ele tinha um estereótipo na cabeça dele de que era a ressurreição. E do jeito que estavam dizendo, ele falou: eu só acredito vendo. Se não for desse jeito. E ele diz: eu quero tocar ali nas chagas dele, eu quero ver. E quando Jesus entra ali e fala com ele, e depois João diz que essas coisas foram escritas para que vocês creiam. E quantas vezes os estereótipos que nós criamos sobre o nosso relacionamento com Deus nos impede de ouvir Deus? Porque as nossas ideias estereotipadas, né, do que Deus faz e de como faz, se Deus fizer de outra forma, com muita frequência nós não vamos entendê-lo, porque nós criamos uma ideia de como Deus deve fazer. Às vezes nós queremos que Deus faça do jeito que a gente quer que aconteça. Uma pessoa que não tinha estereótipo era Adão, porque Adão não tinha um padrão. Do jeito que a coisa ia ali, ele criou o estereótipo dele no relacionamento com Deus. E Deus se revela a nós por meio de Jesus. E muitas vezes nós não percebemos, e por isso que foi criado os sinais, foram criados para os que creem, porque as pessoas tinham estereótipos e aqueles que conseguiam fugir de uma ideia soberba e orgulhosa, porque a soberba, o orgulho vai nos impedir, vai nos distanciar de Deus, né? Aqueles que fugiram dessa soberba de acreditar que se não for dessa forma, eu não acredito. Aqueles que conseguiram fugir dessa ideia de estereótipo foram aqueles que conseguiram chegar mais perto de Deus. E a gente tem essa tendência, né? O ser humano tem essa tendência de ou é ou não é, ou é 8 ou é 80, né? Uma sociedade que passeia entre a virtude e a soberba, onde a sociedade que tem uma Madre Teresa de Calcutá e tem Hitler, uma sociedade que cria orfanatos para crianças abandonadas e que cria Auschwitz para matar pessoas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente termina pensando como que os nossos estereótipos podem nos impedir de ouvir Deus. E como que esses estereótipos podem nos impedir de estar mais perto de Deus. Assim como Sara e Abraão, que ficaram naquela dúvida: nós vamos engravidar com 100 anos de idade, né? Tinha um estereótipo na cabeça dele ali. E a gente, para ouvir Deus, a gente precisa pedir essa ajuda para que Deus nos livre desse orgulho que nos distancia dele e dessa cobiça, né? Que às vezes nós ficamos tão presos às nossas ideias terrenas que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos e formas que como Deus deseja executar e como Deus deseja nos ensinar a ouvir Ele. Há luz suficiente na Bíblia para que a gente possa ouvir a Ele, e há também a treva suficiente para aqueles que fogem dessa disposição de ouvir Deus. Preciso fugir da caixinha religiosa e da religiosidade que nos impede às vezes de ouvir Deus e esperar que Deus se manifeste só dessa forma. Tomé foi confrontado ali duramente, e quando confrontado ele descobriu que não dava para ser do jeito dele. Nós precisamos fugir desses padrões que disseram para nós como tem que ser, para poder ouvir Deus muitas vezes. Valeu, gente. Deus abençoe.